Olha, então vamos começar a fazer a receita de hoje. Primeiro passo, eu tenho aqui um caneco comum, onde eu vou acrescentar alguns ingredientes. O primeiro dele é água. Eu tenho aqui, olha, 80 ml de água. Se você for ver esses copos comuns assim, olha, é mais ou menos aqui de água, tá bom? 80 ml de água, 80 ml também de leite e a mesma quantidade de óleo. Por que a gente começa aqui? O primeiro passo, assim como é no pão de queijo comum, nessa receita nós temos que escaldar os 2 polvilhos que nós vamos usar, porque assim a gente consegue um resultado melhor na nossa receita. Então vou levar para o micro-ondas por 2 minutinhos para ele poder escaldar o polvilho. Bom, enquanto os líquidos estão lá no micro-ondas, nessa tigela linda, eu vou acrescentar aqui, olha, 1 xícara de polvilho azedo e vou acrescentar também 1 xícara de polvilho doce. Essa xícara minha dá 150 gramas, tá bom? De polvilhos no geral. Eu vou ali buscar então o líquido para a gente escaldar isso daqui. Então, olha, o líquido já está aqui quente. Eu vou acrescentar ele aqui no meio. Vou misturar, não vou colocar tudo de uma vez. Se você gosta, gente, desse tipo de receita, se inscreve aí no canal Receitas do Clau. Toda semana, muita receitinha boa e fácil de fazer, tá bom? Olha, então agora eu vou colocar então o resto do líquido e vou continuar a misturar isso daqui. Ele fica mesmo como uma massa de pão, aliás, uma massa de bolo, né? Tô aqui pensando no pão de queijo e fazendo bolo de queijo, né? Essa receitinha é bem fácil de fazer. Bom, diferente dos outros, olha, ele fica desse jeito aqui. Agora então eu vou acrescentar 2 ovos. Eu tô usando 2 porque meus ovos são grandes. Vou colocar aqui. Vou colocar mais 1. Pronto, vamos misturar isso daqui muito bem. Bom, olha como que a massa fica linda, bem lisinha. Eu agora aqui vou acrescentar queijo mussarela. Olha, é a mesma xícara que eu usei para medir o polvilho doce, eu vou usar para medir de mussarela. Dá mais ou menos 100 gramas, tá bom? Como a mussarela ela não é tão compacta, né? Então ela dá menos peso, 100 gramas. E aqui eu tenho queijo parmesão, que dá um sabor também todo incrível nessa receita. Se você não tiver o queijo parmesão, fica tranquilo, pode fazer sem ele, mas com certeza com queijo parmesão essa receita fica sensacional. Muita gente gosta de fazer essa massa aqui, olha, no liquidificador. Eu não, eu prefiro fazer aqui mesmo. Pronto. Bom, questão do sal. Sal é a gosto, né? Eu não vou colocar tanto sal. O sal eu vou usar essa daqui, olha. Uma colherzinha de café. Porque o próprio... O queijo que eu tô usando, né? O queijo parmesão, ele é um queijo salgado. Então, ele já traz sal aqui para nossa receita. A última coisa então que eu vou estar acrescentando, apesar que eu estou usando aqui polvilho azedo, eu vou usar 1 colher de café de fermento em pó.
Bom, com a nossa massa pronta, então, aqui na frigideira, olha, é uma frigideira mais ou menos aí 18, 20 centímetros. Eu vou pingar um pouquinho só de óleo, pronto, e vou espalhar ele aqui nessa frigideira. Bom, com a frigideira untada, eu vou pegar aqui, olha, uma concha dessa nossa massa e vamos colocar bem no meio da nossa frigideira. Eu vou dar umas dicas aqui, gente, que agora que é o segredo da nossa receita, tá bom? Bom, eu não vou espalhar ele até o canto. Assim que ele estiver no ponto aqui de virar, eu já vou virar ele. E para ajudar no processo, eu vou colocar aqui, olha, uma tampa. E assim que estiver no ponto, eu vou virar. Bom, olha, deu ali já uns furinhos, vou ver se já dá para virar. E, olá, vou virar, vou deixar um pouquinho aqui. Se for necessário, eu viro mais uma vez. Eu vou virar mais uma vez. Gente, tá aqui, olha que coisa mais linda. Eu vou virar do outro lado, olha. Mais ou menos, gente, ficou no fogo 3 minutinhos de cada lado. Olha que coisa mais deliciosa que ficou o nosso pão de queijo de frigideira. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.